Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui os Bom exercícios dia. do direito constitucional, começando do zero. Nós estamos respondendo exercícios da aula de direitos sociais e nacionalidade. Já respondemos de direitos sociais, agora a gente vai entrar nas questões sobre nacionalidade. Vimos todo o artigo 12 em detalhes, né, nos vídeos anteriores, agora a gente vai entrar na parte de exercícios. Então vamos lá. Quem tiver interesse no material, nós temos, na realidade, ali no descrição do vídeo, as redes sociais para entrar em contato, Instagram, Facebook e, e acho que não tem e-mail, acho que é Instagram e Facebook. E, na realidade, nós temos também, né, gravados aí materiais para área policial, já gravamos direito processual penal, direito penal, legislação penal especial, né? E também quem tiver acesso ao vídeo, quiser compartilhar em grupos do WhatsApp aí, pessoas que estão estudando, fiquem à vontade. Vamos lá, questão 40, CESP, Tribunal de Justiça do Amazonas, 2019. Brasileiro nato ou naturalizado, residente em território estrangeiro, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas. Certo, Certo ou errado? Certo, né? certo. Ele só pode adquirir a nacionalidade sem perder a outra se for uma exigência do Estado, né? Do outro país. Aí Uhum. ele pode ficar com a dupla nacionalidade, né? Só nos casos, né? Esse é um dos casos, né? Mas tem outros casos. Tem casos de nacionalidade originária, às vezes ele já é originário daquele país. E aí também é originário do nosso, né? Tipo, nasceu lá de pai e mãe brasileiro. Mas lá aquele país aceita que mesmo pai e mãe brasileiro, ou seja, estrangeiros lá que foram nascidos lá de pais estrangeiros, jus solis, né? É também daquele país. Igual E aqui, né? e na nossa visão, ele também será brasileiro no momento em que ele completar a maioridade, queira optar e venha morar aqui. Então, não é uma obrigação, não foi uma obrigação imposta, mas foi uma situação em que ele nasceu lá. Ou seja, como é que a gente chama? Uma nacionalidade originária dele também. Também lá, né? Lá é jus soli e para a gente, nessa situação, é jus sanguine, que ele nasceu de pai e mãe brasileiro. Então, ele tem uma nacionalidade jus soli e outra jus sanguínea em relação ao Brasil. Aí eu falei assim, professor, também que, ó, por exemplo, se for dois estrangeiros que não estejam trabalhando a serviço do seu país, nasceu aqui, brasileiro. Dois japoneses, tá aqui de passeio, a mulher nasceu aqui a criança, brasileiro nato. Brasileiro. Brasileiro também. E vai ser provavelmente outra nacionalidade, mas não cabe a gente pensar isso agora, né? Teria que ver a Constituição do outro país. Sim. A lei estrangeira a gente não conhece, é melhor a gente não, É, né? é. Mas provavelmente também acontece a mesma coisa que acontece com o brasileiro. O cara vai ser também do outro país. Provavelmente, como existe, né? Várias situações. Vamos lá, vamos ler o comentário, já que você acertou a questão. Quer dizer, eu acho. Para mim está correto também. Carta Magna prevê algumas situações em que o brasileiro nato perde sua nacionalidade em seu artigo 12, parágrafo 4. Artigo 12, parágrafo 4. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ok. Adquirir outra nacionalidade, ou seja, ele perde a nacionalidade quando ele adquire outra, salvo em duas situações: de reconhecimento da nacionalidade originária, que é o caso dele já ter nascido lá, originária pela lei estrangeira, é um dos exemplos, né, da originária, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território para esses direitos civis, ou seja, um outro caso em que ele não perde a nacionalidade, mesmo adquirindo a outra nacionalidade, é quando ele foi obrigado, né, imposto a ele, para que ele permanecesse naquele território, o, a transferência, né, a naturalização dele, para que ele pudesse exercer os direitos civis. Então, Acontece muito questão com com... o jogador de futebol, né, professor? Essa questão de. Não, ó, o jogador de futebol acontece muito isso, ó. Você, para exercer seus direitos aqui no país, aqui, você tem que. Aí vai dar uma nacionalidade para ele e ele fica com a dupla nacionalidade.
Perceba que, em regra, ocorre a perda da nacionalidade quando a aquisição de outra, salvo nas hipóteses estabelecidas na linha A e B do inciso 2 do artigo 2º, parágrafo 4º da CF. CESP, vamos lá. CESP, tem aqui. CESP, Tribunal de Justiça do Amazonas, 2019. Perderá a nacionalidade do brasileiro, aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Certo. Certo, a gente acabou de ler, né? Tá até aqui, É ó. o segundo caso. Não, o primeiro aqui, ó. Aqui, inciso primeiro, tiver cancelado sua naturalização por cedência judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Um dos casos aqui é o brasileiro, né? Será declarada a perda da nacionalidade brasileira quando? Inciso 1 e 2. No inciso 1, quando ele tiver uma sentença judicial. No inciso 2, quando ele adquirir outra nacionalidade. Só que tem exceção, ele pode adquirir outra nacionalidade sem perder a brasileira. No inciso A, na linha A e na linha B, não perde. Então, correto, vamos lá. A Carta Magna prevê que, caso o brasileiro tenha cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, haverá perda da nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. Para fins didáticos, reproduziremos o conteúdo do artigo 12, parágrafo 4º da Carta Magna, que trata da perda da nacionalidade. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, que é o item da questão. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em território estrangeiro como condição para permanência, para ficar naquele território, né? Ou para esses direitos civis. Eu acho que só esqueci de colocarmos os marcadores. Vou botar aqui. Vamos lá, CEF, né, que é A, B, C, D e E. CESP, Cefaz, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, 2019. Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão, onde se casou com Juliana, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço do seu país na Alemanha, nasceu Alberto, brasileiro, se casou com Júlia, mexicana. Quando Júlia estava a serviço do seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e ato contínuo optou pela nacionalidade brasileira. Nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que Alberto, aí está perguntando, é o quê? Alemão? Tem como subir só um pouquinho para tirar uma dúvida aqui. Tá, Felipe é brasileiro naturalizado. Naturalizado, tá, vamos lá. É alemão e brasileiro. Ele foi morar no Japão, né? Tá. Então, ele é naturalizado, foi morar no Japão, casou com Júlia, que é uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, ou seja, ela estava a serviço do México na Alemanha, nasceu... Ó, já que ela estava a serviço do México na Alemanha, então deduz que ele será, brasileiro naturalizado, brasileiro nato, não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo sem... Não, eu acho que ele é... Mas ele não foi registrado. Caraca, essa aí tá difícil. Peraí, professor. Porque não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, instaurou residência e ato contínuo opta pela nacionalidade brasileira. Uai, ele vai ser brasileiro brasileiro nato. Se ele optou, ele retroage, né? Uhum. Então ele vai ser brasileiro nato, é a C. Vou marcar aqui. Ou, peraí, é alemão. Não, mas não. Ele está a serviço do país. Não, deixa eu tentar responder para você. Felipe é brasileiro naturalizado. Para fins de naturalização dos filhos dele, para fins de filhos, ele não tem importância ser nato naturalizado, ele é brasileiro. A lei não faz diferença entre brasileiro nato e naturalizado.
só tem diferença fins de brasileiro nato e naturalizado para fins de cargos e para fins de expulsão, de extradição, mas para fins de filiação, o cara é brasileiro. Tanto é que a Constituição fala filhos de brasileiros, ele não fala de filhos de brasileiros natos ou filhos de brasileiros naturalizados. Existe a diferença na naturalização, dentro do que a própria, inclusive o artigo diz, não pode haver diferença entre brasileiros e natos e naturalizados, salvo os casos expressos nessa Constituição. Os casos expressos na Constituição cargos, né, específicos, né, de presidente da República, vice-presidente, presidente do STF, aquelas coisas todas, né, que a gente já viu, ou em casos de extradição, que aí no caso ele tiver cometido crime antes da naturalização, ele vai ser expulso, ou depois da naturalização, se tiver tráfico ilícito de entorpecentes, ele também vai ser expulso. São essas diferenciações básicas do brasileiro naturalizado. Qualquer outra não existe, porque a Constituição não tem. Não pode colocar em lei, não existe lei que tem que diferenciar brasileiro naturalizado, só a Constituição pode fazer isso. Então, se tiver uma lei que quiser impor que o brasileiro naturalizado vai ter esse direito e o nato vai ter esse direito, está errado, é inconstitucional. Porque a Constituição diz que a diferença entre brasileiro nato e naturalizado só nos casos expressos, ou seja, o que tiver na própria Constituição. Bom, então já matamos aqui essa questão naturalizada. Então, ele é brasileiro. X, ele botou naturalizado só para causar um mal-estar em você. Foi morar no Japão, só complicou um pouquinho aqui, onde casou-se com Júlia, que é mexicana. Quando Júlia estava a serviço do seu país, deixa eu marcar aqui, ó, na Alemanha, ou seja, normalmente toda essa regra aqui tem em toda a Constituição, como ela estava a serviço do seu país, qualquer pessoa que nascer dela automaticamente vai ter a possibilidade, ou provavelmente na Constituição mexicana, de ser também mexicano, que é filho dela, mas ela estava a serviço. Então, de cara, ele não vai ser alemão. Então, de cara, tu já elimina alemão. Porque apesar dela estar trabalhando na Alemanha, apesar de qualquer pessoa que nascer dela na Alemanha, não vai ser, porque ela está a serviço. É a mesma regra. Essas regras são impostas aqui no Brasil, são regras, quer dizer, impostas não, são postas aqui na Constituição brasileira, são regras, né, que a maioria dos países usam. Então, o fato de estar a serviço já elimina a possibilidade dele ser alemão. Nasceu Alberto, né, filho do casal que não foi registrado no consulado brasileiro. Se tivesse registrado no consulado brasileiro, ele já era brasileiro, nem no mexicano. Então, provavelmente, se ele fosse no consulado mexicano, seria mexicano. Aos 20 anos de idade, ou seja, já é maior de idade, maior de 18, o Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e ato contínuo optou pela nacionalidade brasileira. Essa é a regra de nacionalidade, né, que a gente chama a nacionalidade optativa, volitiva, né? Ele teve a ação de se tornar. Então, ele se torna brasileiro nato. O único caso de naturalizado são de estrangeiros. O pai dele é brasileiro. Quando o pai é brasileiro, a pessoa nasceu no estrangeiro e quando ela completou a maioridade, resolveu morar no Brasil e optou pelo Brasil, essa pessoa é brasileiro nato. Independente se o pai é naturalizado ou nato mesmo. É filho de brasileiro, acabou. Então a naturalizar não pode, porque naturalizado é o cara estrangeiro. Ele não é estrangeiro. O caso de o brasileiro naturalizado é o estrangeiro que opta pela nacionalidade brasileira. Esse cara não é estrangeiro, esse cara é brasileiro. Então já mata isso aqui. Não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo, mas acabou de falar que onde instaurou residência. Ah, tá, entendeu? Não está residindo, mas está errado. Ele falou no próprio enunciado que ele está residindo. Então, loucão aqui. Sem condenação penal há mais de 15 anos interruptos. Isso daqui é para o cara se naturalizar. Então, letra C mesmo. Vamos lá. Vamos ler os comentários. Esse último aí, no caso de naturalização, é só para pessoas estrangeiras que não sejam de país português, né? Mas isso aqui tem um erro, coisa. Ele acabou de falar que o cara está residindo. Sim, no caso isso que esse enunciado que ele colocou é para quem é, por exemplo, um português já não é 15 anos sem condenação, né? Uhum. Nem um queniano, por exemplo, língua portuguesa. Na verdade, o português não. Na verdade, ele não entra, ele nunca vai se tornar naturalizado, porque ele automaticamente tem os mesmos direitos. Não faz sentido ele se naturalizar. Nem o brasileiro que vai morar em Portugal. Agora eu quero ter
eu quero ser português naturalizado. Não precisa, você tem as mesmas regras de um português naturalizado. Quem tem que se naturalizar brasileiro é um cara que veio, sei lá, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália. O cara Portugal que veio, o português que veio para cá morar aqui tem as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos direitos que um português, um brasileiro naturalizado. Não faz sentido ele se naturalizar. Vamos lá, a Carta Magna prevê que serão brasileiros natos, aqui, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, né? Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam em serviço ao seu país, é o jus solis, ou seja, nasceu no solo brasileiro. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou seja, o jus sanguíneo, isso aqui é por causa de ter nascido brasileiro, e a letra C, né? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venha residir, essa aqui é a chamado potestativo, né? Até aqui é o potestativo, ou seja, você vai lá e faz um protesto que quer que seu filho seja brasileiro, ou venha residir na República Federativa e em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, né? Que é nacionalidade volitiva, ele teve a vontade de ser brasileiro. Então, são os Como é o 4 nome do tipos de primeiro? nacionalidade. Desculpa, professor. Basicamente, esse aqui é potestativo. Potestativo. Você potesta, dizendo, potestativo é dizer assim, eu quero ser brasileiro. É um ato seu de querer ser brasileiro. Você pode e você quer. É como se fosse de protestar, entendeu? A origem da palavra. Quero. Bom, Alberto é filho de brasileiro naturalizado e de uma mexicana. Quando nasceu na Alemanha, seu pai brasileiro não estava a serviço da República Federativa do Brasil. Artigo 12, inciso 1º. Por isso, nos termos da CF, para que Alberto seja considerado brasileiro nato, necessita encaixar-se em uma das hipóteses previstas na linha C do artigo 12, inciso 1 da CF, ter sido registrado uma repartição brasileira competente ou, após atingir a maioridade, ter residido no Brasil e optado pela nacionalidade brasileira. Essa última condição foi cumprida por ele aos 20 anos de idade. Por isso, Alberto é assim brasileiro nato, o gabarito é a letra C. Deixa eu botar aqui o... Vamos lá. CESP, ABIN, Agente 2018. O filho de brasileiros nascidos no estrangeiro que opte pela nacionalidade brasileira não poderá ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Certo, né? Filho de Certo? brasileiro nascido no estrangeiro. A gente falou, eu falei agora, né? Que retroage, né? Sim. E ele é Ele tem brasileiro todos os nato, direitos. né? Não há Todos extradição os de direitos do brasileiro nato. brasileiro. Não pode. O único caso de extradição é brasileiro naturalizado, ou daqueles natos que perderam a nacionalidade, né? Fala assim, O falar caso daquela moça lá, ficou bem conhecida, né? genericamente você pode falar, não a extradição brasileira nato, ok. Pode falar também uma questão, seguinte sentido, o caso de um brasileiro nato que perdeu a nacionalidade, pode ser extraditado? Também pode. Pô, mas peraí, brasileiro, não há contradição aí não. O brasileiro nato não pode ser naturalizado, como é que esse não pode ser, desculpa, extraditado? Como é que esse foi? Não, peraí. É porque a partir do momento que você perde a sua nacionalidade, você deixa de ser nato, né? Então, é o caso que você ia comentar aí, da mulher que resolveu optar pela nacionalidade americana e depois que não queria ser extraditada do Brasil. Não, peraí, você optou em perder a nacionalidade, não teve nenhuma imposição. Mas o caso dela é um caso bem específico, né? Ela optou, ela não tinha nenhuma obrigação de optar, ela tinha green card, então, ou seja, ela tinha a possibilidade de ficar morando naquele território sem precisar se naturalizar. E ela resolveu, né, não quero só ficar com green Abandonar, entre card. aspas, né? Não quero ficar só com green card. Green card deles tipo assim, Licença, liberação, né? não, na verdade como é que a gente chama? É um conceito jurídico, é uma forma jurídica deles terem lá cidadãos de outros países que podem morar, né? Que podem viver, né? Lá ad eterno. Ou seja, você green card, ou seja, cartão verde, ou seja, você pode ficar aqui. É o green card, cartão verde, pode ficar aqui, mas você não é nem naturalizado, nem nato.
Então, você é como se fosse um estrangeiro com autorização para morar e viver eternamente naquele país. Você não é americano, nem nada naturalizado. E aí você pode ter algumas situações, né? Tipo, que pode ser extraditado, alguma coisa nesse sentido. Mas aí não era o caso dela, ela estava com um green card. Green card, se você quiser, você fica o resto da vida, morre lá, sem precisar ter nenhum problema, só não se meter em nenhuma confusão, nem briga, né? Nem presa, nem nenhum processo judicial, você vai morar lá. Mas ela optou em perder o green card e se naturalizar, e por isso que ocorreu a situação. Aí, nesse caso, a STF disse, olha, nossa Constituição, você só não perderia se tivesse sido imposto isso a você para você permanecer nos Estados Unidos. Não foi imposto, você já tinha um green card. Você que resolveu mudar a sua Que é o B, característica né? aí. A Né? linha B que diz que é Não é para bem. uso de alguns direitos, né, do Estado lá, né? Ou permanecer no país. Ou Permanecer no permanecer. país ou para exercer seus direitos civis. Se o Estado obrigar você para permanecer naquele país que você se naturalize, aí você mantém a nacionalidade brasileira. Mas o Estado americano não estava obrigando ela, né, a se naturalizar para permanecer naquele país. Ao contrário, ela tinha o direito de ficar naquele país porque ela tinha o green card, que é um conceito jurídico de passe livre, né? São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tem que optar. Pode vir morar aqui, eu não quero optar. Não falou nada, não foi na Receita Federal, não, na Polícia Federal. Não foi em lugar nenhum. Então ainda não optou. Não é automático, só para vir residir. Ele até grifou aqui, ó. Você tem que optar. Tem que fazer um procedimento, entendeu? Tem um processo aqui, um É, não é mais de procedimento. forma tácita, né, professor? Não é automático, você tem um procedimento aqui a ser feito. No recurso extraordinário 916.043 do STF, decidiu que a homologação de opção pela nacionalidade brasileira produz efeito ex tunc, o que faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro desde o seu nascimento. Por isso, desde a opção nacionalidade brasileira, esse indivíduo não poderá ser extraditado. Artigo 5º, inciso 51 da CF, questão correta. Que poderia alegar para ele, não, mas você cometeu o crime antes de optar pela nacionalidade brasileira. Não. Na hora que eu opto, retroage a data do meu nascimento. Se eu cometer um crime em outro país depois que eu nasci, então não tem possibilidade, porque eu já era brasileiro nato. Já é nato, né? Vamos É, no lá. estado. Sim, isso aqui é só para aquela questão lá de poder ser extraditado, né? Também. Você pode ser extraditado se tiver cometido crime antes da naturalização, mas isso aqui nem é o caso, porque ele é brasileiro nato também. CESP, ABIN, agente. Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade aquela que depende tanto da manifestação da vontade do estrangeiro quanto da aquiescência do chefe do Poder Executivo. Olha, essa daí, peraí, considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade, aquele que depende de tanto da manifestação da vontade do estrangeiro, quase nacionalidade, que é do português, quando da aquiescência do chefe do Poder Executivo. Eu ia colocar certo, eu vi que está errado ali, Uhum, né? Mas eu confundi que no caso do certo é como é um uhum, estrangeiro normal, né? Que aí uhum, o Poder Executivo, calma aí, desculpa, o Poder Executivo, ele vai, uhum, né? O chefe do Poder Executivo, ele vai dizer, não, não quero dar não aceito essa pessoa como a aquisição dela de nacionalidade, né? Não vai ser nacional do Brasil. Mas no caso do português, como há acordos uhum. internacionais entre, pode ser que seja por causa da colonização, enfim, entre português e brasileiro, então não precisa Uhum. dessa afirmação do presidente, né? Não, na verdade, primeiro entender que essa quase nacionalidade, esse conceito aqui, conceito de quase nacionalidade, é o quê? É o conceito do seguinte: o cara nem é brasileiro nato nem naturalizado. Ele tem algumas características de praticamente o nacional, mas ele não é nacional, ele vai continuar sendo português, certo? Ele vai continuar sendo português. O primeiro caso é esse, ele vai continuar sendo português.
É diferente isso que você está falando do cara que tem língua portuguesa. Depois a gente vai para esse caso. Nesse caso, o cara que tem é português, né? E aí nasceu ou em Portugal, na Ilha da Madeira, ou tem aquele caso do português que está morando em outro país e o filho dele nasceu lá, igual o nosso caso aqui, também é português, enfim, ele tem o passaporte português. Nesse caso, se ele tiver residência fixa, permanente, né, no Brasil, e tiver reciprocidade de tratamento, ok, ele vai ser um quase nacional. Ou seja, ele não é nem brasileiro nato, nem é brasileiro naturalizado, ele é português e tem todos os direitos que um brasileiro teria, ou que um estrangeiro naturalizado, sem precisar ele fazer coisa alguma, sem precisar que ninguém autorize ele. Esse caso que você está falando de, o cara precisa de aquiescência do presidente. O único caso que precisa de aquiescência do chefe do Poder Executivo são os originários de países de língua portuguesa. Aí precisa da aquiescência para que tenha essa naturalização. O outro caso de naturalização é a pessoa que passou a viver no Brasil. Nesse caso, não tem aquiescência, aquilo é um direito adquirido praticamente subjetivo da pessoa, do estrangeiro. Ela já tem residência, não tem nenhuma condenação, 15 e anos. a gente estudou lá nessa hora lá, nessa parte específica da apostila, eu falei para você, tem uma diferença entre uma sentença constitutiva e uma declaratória. No caso do estrangeiro, você não está constituindo nada, você só está declarando que ele tem esse direito de ser naturalizado. Não tem a possibilidade de você dizer, não, você não vai, não vou te naturalizar. Não, já cumpriu os requisitos dos 15 anos, não tem condenação. Então, nesse caso, também não tem a Seria tipo um direito aquiescência. adquirido. Não tem aquiescência, você não está constituindo nada, não, você só está declarando. E a declaração retroage quando você completou os 15 anos, desculpa, quando você entrou com o pedido. Então, só estou Não é com declarando, a no momento que resposta. você entrou pelo pedido. É diferente desse caso das pessoas de língua portuguesa, que aí, nesse caso, precisa da anuência do chefe, né, do Poder Executivo. Entendi. Pode confundir essas coisas. Eu me esqueci de botar nesse aqui. Então, nesse aqui, qualquer tempo, qual foi esse aqui? Correto. Depois a gente faz uma revisão geral. Tem que dois artigos só, é um artigo só, no artigo 12, com vários incisos. Isso aqui está errado. Vamos lá. 45. CESP, Polícia Federal, 2018. Ainda que, em regra, ainda exista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas poderá ser exercido por brasileiro nato? Oficial, sim. Correto, né? Correto. Oficial, diplomata, presidente, De fato, em vice-presidente. regra, não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados, devendo as exceções ser previstas na própria Constituição, né? Pela Constituição, artigo 2º, parágrafo 2º. Dentre as exceções, a Carta Magna reserva alguns cargos aos brasileiros natos. É o caso do cargo de oficial das Forças Armadas, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6. Questão correta. CESP, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2017. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditando. Peraí, brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes de sua naturalização poderá ser extraditando? Não entendi. Eu acho que extraditando tá estranho, né? Essa palavra extraditado. Mas eu não Não, sabia como. extraditando é o cara que está sendo extraditado. Então, está Ah, passando pelo tá. processo de extradição, entendeu? Então, certo, né? Brasileiro Aham. naturalizado que tiver praticado crime comum antes da naturalização, sim. Tem que estar atento a essas palavras, porque tu vai ver muito no jurídico, né? No jurídico, eles caras sempre criam essas palavras. Não é que criam, né? Elas existem. Só que não são Requerente, comuns. requerente, Não, né? não, é esse final, Ando. Você vai ver muito assim. O alimentando. O alimentando é a pessoa que é alimentada, que está no processo de ser alimentada, ou seja, provavelmente a pessoa que requereu uma pensão alimentícia. Então, ele é o alimentando, entendeu? Porque ele vai ser a pessoa que vai ser alimentada, entendeu? Tem vários andos aí no. Quando eu olhei no jurídico, só tenta tirar o ando e ver o que seria isso. Então ele vai chegar nessa condição. Porque quando ele está botando o ando, é que ele está no processo de. É porque é o Gerúndio, né? gerúndio, né? O Gerúndio, não? gerúndio. Gerúndio. Então, na verdade, o que eles confundem é só isso. É dizer assim, você ainda não é extraditado.
porque ainda não te extraditei, mas você está no processo de... Posso colocar o cara no processo de extradição? Pode. Então, ele pode ser extraditando? Pode. Entendeu? O que ele quer dizer, assim, com essa palavra é você pode ser colocado num processo para ser extraditado, ser um extraditando? Sim. Nessa situação específica, ter cometido crime antinaturalização, sim. Um brasileiro nato pode ser um extraditando? Não, porque não pode ser extraditado. Então, você não pode colocar ele num processo de extradição. Entendeu? Vai ser negado, na verdade. Até pode, mas vai ser negado. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Por outro lado, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Crime crime comum, praticado antes da naturalização, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins. Questão 47. CESP, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 2017. O brasileiro naturalizado. Aí o que ele quer saber? Aquela regrinha lá de brasileiro nato. Quando ele está falando naturalizado, quer dizer para você excluir. Aí está botando aqui, presidente do Senado, ministro do Estado da Defesa, carreira diplomática, perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo, ele não pode ser presidente, né? Peraí, vamos lá, perderá a nacionalidade. Carreira diplomática, eu tenho certeza. Ministro do Estado de Defesa, também tenho certeza. Presidente do Senado Federal, também, ABC. Estou em dúvida entre a D e a E, mas eu creio que seja, perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Não, a não ser que ele... Peraí, perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento. Poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo. Ixi, professor. Vamos lá. Eu iria de D. Vamos ver quem é. Vamos lá. Letras A, B e E erradas. Né? A, B e E. Deixa eu marcar aqui. Ó. Ele pode ocupar o cargo de presidente do Senado? Não. Né? Porque substitui de presidente da República. Letra B, o cargo de ministro da Defesa não faz sentido por uma questão lógica. Né? O cara vai ser naturalizado de outro país, vai ser o ministro da Defesa, seja comandar as nossas Forças Armadas, né? Organizar, delegar, fazer várias coisas. O ministro da Defesa ele faz a organização das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Faz sentido. Principalmente no caso de guerra. Ele vai ser o ministro da Defesa, na nossa defesa contra o país dele, que ele é brasileiro, nato, não. Não poderá. Poderá ocupar o cargo de ministro de Estado, as que estão erradas, né? Ele poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Expresso. Ele está dizendo aqui que questão errada. Então, letra B, A, B. A letra C é a correta. Não poderá ocupar o cargo de carreira diplomática. Ok. Eu não vi o não. Ele não poderá ocupar. Ele perderá a nacionalidade no caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira? Sim. Ele vai perder. Correto. Né? Ele vai perder. Ele vai perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento, né? Perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira? Não. Isso aqui também está errado. Vamos lá, vamos tentar entender. Essa aqui é que é mais confusa que você marcou. Vamos lá. Ele perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira? Não, está errado. Não, e não perderá, porque é originária dele. Ele nasceu lá. Por exemplo, eu sou brasileiro, vou lá com a Raquel para os Estados Unidos. Certo? Meu filho nasceu lá. É uma nacionalidade just soli americana, é originária dele. Ele vai perder a brasileira? Não. Ele é um reconhecimento da originária, e não vai perder a nacionalidade brasileira. Então está errado, entendeu? Porque está errado e não perderá. Qual é o caso que a pessoa não perde? Originária, e no caso de um país lá que você está morando, impor para que você continue lá, ou para que você exerça os direitos civis, você se naturalize. É nesse caso que você perde. Qualquer outro caso você não perde. Quer dizer, nesses 2 casos que você não perde, os outros casos você perde. Então, originária, que é o caso aqui. Então, ele perderá? Não, porque é originária.
Entendi. Entendeu a regra dessa Entendi. aqui? Que é justamente esse inciso aqui, a gente viu várias vezes ele. Cadê? Esse inciso aqui, ó. O reconhecimento de originário, não perde. Salvo o quê? Salvo é quando você não irá perder. Nesse caso e nesse caso. Então, a letra B, ele não pode ser, o naturalizado, ele não pode ser diplomata, né? Não faz sentido. Vai ser da diplomacia brasileira. Deixa eu só tirar isso aí. Marcar aqui. Vamos ler aqui. Vamos lá. A Constituição Federal reserva aos brasileiros natos os seguintes cargos, artigo 2º, parágrafo 3º, de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro da Defesa. Letra D errada. No caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, o brasileiro que adquiriu outra nacionalidade não perderá a nacionalidade brasileira. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha A. Tem também aquelas pegadinhas, né, que eu falei para você, que é TSE, que seria sistemático, né? Presidente do TSE, deixa eu botar aqui. Presidente do TSE, presidente do CNJ, né? Esses caras, eles só podem ser ministros, só pode ser presidente do TSE e presidente do CNJ o cara que é ministro do STF. Como para ser ministro do STF você precisa ser brasileiro nato, então automaticamente para esses dois cargos aqui você precisa ter um cara brasileiro nato. Não está expresso isso, mas é sistemático, né? Entendi. Não me lembro agora de outros, mas esses aqui são os clássicos, é sistemático, né? O cara falou, presidente do TSE tem que ser brasileiro nato? Não está escrito lá que ele tem que ser, mas está escrito lá, dizendo assim, que o presidente do TSE será um dos ministros do STF. Opa, se um dos ministros do STF, para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato, então automaticamente, para ser presidente do CNJ, tem que ser, Conselho Nacional de Justiça, tem que ser ministro do STF. Se para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato, automaticamente presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. Ele tem que vir daqui, entendeu? Entendi. Às vezes é mais aprofundado, mais pegadinha é mais problemática. 48. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro onde teve um filho com uma cidadã local. Assertiva. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha residir no Brasil. Situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato. Beleza. Por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, não estava a serviço do país, onde teve um filho com uma cidadã local. Sim. Beleza. Então, teoricamente é nativo de lá. Assertiva. Nessa situação, segundo a CEF, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha residir no Brasil, a não ser que ele vá registrar em compartimento, como é que é? Partição. Compartição brasileira lá, né? Repartição. Sim. Repartição, né? Correto, né? Ainda que ele não venha residir no Brasil, ele pode ser brasileiro nato, desde que o pai dele leve ele uma repartição local lá, uma repartição. Mas ficou incompleta. Eu responderia até não aí também, mas é como tem que lembrar que o senhor já me ensinou, para a CESP, o fato de estar incompleta não está errado, né? Só lembrar assim, existem duas possibilidades desse cara aí, o filho dele se tornar brasileiro, nato. Ele registrar o cara lá numa embaixada, no consulado brasileiro, ou o filho dele, após que completar a maioridade, venha residir no Brasil. Então ele fala assim mesmo, existe uma situação, ainda que ele não venha residir no Brasil, que esse garoto pode ser brasileiro nato? Existe, é isso que ele está perguntando. É o caso de repartição brasileira.
tem que ter muito cuidado que eles ficam assim, ó, brincando. Bota aqui, tira o verbo, bota uma ordem direta. Eu sei que aqui a gente está vendo o gabarito, tá lendo com calma, mas na hora da prova, realmente você fica, cara, não é, não é. Tem que ter muito cuidado. Por isso Ok. tem que estar fazendo questões, né? Para justamente pegar essas pegadinhas. O filho de Cláudio poderá ser brasileiro nato, se for registrado em repartição brasileira competente, ou se vier residir no Brasil, optar a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Assim, ele pode ser considerado brasileiro nato, mesmo que nunca venha residir no Brasil, no caso de nacionalidade registrada em consulado ou embaixada brasileira. Vamos lá, 49. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. Nessa condição, candidatar-se a deputado federal, senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Essa foi boa, né? Ele fez. Mas peraí, vamos lá. Ó, deputado, ó, candidato a deputado federal ou senador, mas se eleito estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. Eu não tenho muito conhecimento do. Eu sei que ele, por ser estrangeiro, ele não pode ser presidente, né? Presidir. Mas é presidir. Tem a esfera estadual também, o Senado e Não, mas ele está falando federal aí. Mas tem na esfera estadual, tem, né? Não, mas ele não tem nada de estadual. E qual o objetivo de querer saber do estadual? Não, porque aí eu fiquei em dúvida. Eu digo, se tivesse estadual, ele poderia, mas se for federal, não. Não, mas ele está falando do federal aí. Deputado Aqui, ó. federal ou senador, é. Ele está falando aqui, deputado federal. Senador só tem nível federal, não tem senador estadual. Entendi. Então a resposta é não, né? Não pode. Sim, está correto. Ele Correto, pode não ser pode. senador, ele pode ser senador, ele pode ser Pode, deputado, mas ele não mas não vai pode poder ser presidir. presidente. Presidente da casa, entendeu? Da qual ele pertencer. Por quê? Porque tá Entendi. lá que presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara não Câmara dos pode. Deputados. Ministro da STF não pode ser nem ministro, não pode ser nem indicado a ministro, não é ser presidente da STF, não pode nem sequer ser um dos ministros, entendeu? Tem que ser brasileiro nato para sequer ser ministro. Não é para presidir o STF, para ser um dos ministros. Entendi. Sou brasileiro nato. Só brasileiro nato, para ser ministro. Porque ficaria estranho, né? O cara vai ser ministro do STF e não vai poder presidir, porque tem uma rotatividade, o ministro, né? Eles rodam lá. E aí, por que tem que ser ministro, já tem que ser de cara? Porque, pela regra dele, o cara vai se tornar em algum momento presidente. São poucas pessoas, são só 11. Então, tem uma rotatividade, não? Em algum momento você vai exercer a presidência. Então, se você botar alguém lá, ainda que você diga ele não pode, mas vai chegar a vez dele, aí vai criar imbróglio, entendeu? Então, melhor que seja todo mundo, porque é diferente. No Senado você tem 81, na Câmara você tem 513. Então, né? Milhões. Não tem uma regra de todo mundo vai ser, né? No STF também não tem uma regra de todo mundo vai ser, né? Em tese seria votação, mas aí o que eles fazem? Segue uma antiguidade. Quem é o mais antigo? Vai você. Quem é depois o outro mais antigo? Vai você, entendeu? Até chegar a vez do mais moderno. Mas em tese seria votação, mas tem uma regra de cavalheiros lá que aí segue uma antiguidade, né? 2 anos um, 2 anos o outro, 2 anos o outro. Então, em algum momento, você sendo o mais moderno, você vai chegar a exercer a presidência. Segundo o artigo 12, a linha 2, inciso 2, a linha B, são brasileiros naturalizados, estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Os brasileiros naturalizados podem exercer os cargos de deputado federal e senador, mas jamais a presidência da Câmara ou do Senado. Os cargos de presidente da Câmara, dos deputados do Senado Federal são privativos de brasileiro nato. Aqui é presidente, tem cuidado isso, é presidente. Presidente, né? Tá. Não é o deputado Câmara, senador. Senado.
Questão 50. Só ver aqui quantas questões. A gente não completou nem uma hora, mas tem que ver aqui só para a gente não se perder. Você vê se a gente está indo muito rápido ou muito devagar. Não, a gente está indo devagar. Temos 83, 88, né? 88 questões. 88 questões. Então, tá bom, a gente vai ter que fazer em 2 aulas. Não vai dar para fazer tudo hoje, essas 80. Está na 50. Então, vamos... deixa eu ver aqui, Cadê? Volta aqui. Estamos na 50. 88, vamos até 58. A gente deixa exatamente 30 para a próxima aula. Ok. Aí fica de 58, de 59 até 88. Para não ficar, também não pode deixar muito pouco para a próxima aula, senão fica o vídeo curtinho, né? Deixar um vídeo pelo menos 1 hora. A gente já fez aqui, a gente começou na 40, fez mais 18 aqui só. A gente começou na 40, né? Só que na 40, começou Foi aqui. 40. Começamos na 40 aqui, ó. Vamos até 58. Vai ficar, fez mais 20. Então tem que deixar um intervalo bem grande para a próxima, são 38 questões. Às vezes é curtinha a questão. Uma 50. Já viu essa? Essa aqui não viu. Viu essa aqui. Vamos lá. Questão 50. CESP, Defensoria Pública da União, 2017. Situação hipotética. Laura, filha de mãe brasileira e pai argentino, nasceu no estrangeiro, ou seja, a mãe é brasileira e o pai argentino, nasceu no estrangeiro. Depois de ter atingido a maioridade, veio a residir no Brasil. Ele não falou se estão ou não a serviço, então a gente entende que eles não estão a serviço. Quando ele não disser nada, é porque não estão a serviço. A regra é essa na prova. Não? Disse que está a serviço, ok. Não disse, então não está a serviço. E depois de ter atingido a maioridade, veio residir no Brasil, tendo optado pela nacionalidade brasileira. Ok. Agora ele pergunta, assertivo. Nessa situação, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira terá efeito ex-tunc, e Laura será considerada brasileira nata desde seu nascimento. Certo, tem Certo, efeito correto. ex-ante, retroage, né? E ela A tem data do todos os nascimento. direitos do brasileiro nada. Correto. Ele facilitou essa, ele botou desde o nascimento. Ele poderia deixar só até aqui. Terá efeito ex-tunc, para você tentar saber o que é ex-tunc e ex-nunc. Mas ex-tunc é lá de trás, ex-nunc a partir de agora. Mas aí ele Ex-nunc a facilitou. partir de agora, tá? Ex-nunc a partir de agora, tunc é trás. Trás, para Nunc, trás. O cara, um professor, não sei qual é o professor, agora me esqueci o nome dele, professor de Direito Administrativo, ele até briga e fala, ó, quer lembrar? Faz assim, ó, ex-tunc de testa, ex-nunc de nuca, ou seja, daqui para frente e para trás, né? Que aí você não esquece, né? Que aí ex-nunc é na nuca para frente, bate para frente, daqui para frente. Ex-nunc é para trás, na testa, tá? Muito. E você não esquece termo é mais. usado muito no direito É muito usado. administrativo também, professor. Uhum. Tá. Segundo o artigo 12, inciso 1, a linha C, são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essa é denominada nacionalidade potestativa, né? A gente falou, cuja aquisição depende de opção feita em juízo. Trata-se de processo de jurisdição voluntária que se encerra com sentença judicial que homologa a opção feita pelo indivíduo. No RE 916-043, o STF decidiu que a homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz efeito ex nunc, o que faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato desde seu nascimento. Questão 51. CESP, Defensoria Pública da União, 2017. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade, readquiri-la mediante o atendimento dos requisitos necessários, terá o status de brasileiro naturalizado? Essa aí é... Eu acho que não, né? Porque se ele é nato, mesmo que ele tenha perdido, não sei, na minha opinião, não. Vai ser natural, vai ser nato. Ele fala aqui que tem 2 visões, né? Então, mas é correto, tá errado, né? Assim, é a visão da CESP, tem que entender isso, né? A visão da CESP está errada, essa questão. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Visão da CESP, essa questão está errada, mas tem que entender isso, ó.
Essa é uma questão muito polêmica. A doutrina se divide na análise do tema. O professor José Afonso da Silva considera que o brasileiro nato, que perdeu a nacionalidade originária por naturalização voluntária, ao readquirir a nacionalidade, será brasileiro nato. Ou seja, ele era nato, deixou de ser nato, perdeu a naturalização que ele resolveu optar, voltou a ser brasileiro nato. O professor Alexandre de Moraes entende que o brasileiro nato, que perdeu a nacionalidade originária por naturalização voluntária, ao readquirir a nacionalidade, será brasileiro naturalizado. A CESP adotou a posição de professor José Afonso da Silva, por isso que está considerada errada. Então, na CESP, eu marcaria também nas outras, né? Porque faz mais sentido, eu acho. Né? Teria que ver o que Alexandre de Moraes também fala, qual é o argumento Esse dele. Alexandre de Moraes é o ministro? É o ministro, ele é constitucionalista. Os livros dele antigamente eram os mais lidos, né, para concurso. Quando não tinha livro para concurso, né? Antigamente o pessoal lia Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, né, lia Gilmar Mendes, lia mesmo os livros acadêmicos para fazer concurso. Aí hoje em dia tem livro para concurso específico, você não lê. Aí o cara pega, compila esses livros e faz um resumão para você, que é um livro de constitucional, tipo, tem, né, o próprio Pedro Lenza, que é um livro bom de concurso, compila todo mundo. Tem o próprio Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que são livros para concurso. Mas antes o pessoal lia Alexandre de Moraes, ele era famoso. Quando eu comecei a estudar, já estava perdendo isso, mas ainda tinha gente que lia Alexandre de Moraes para concurso. O problema é isso, porque ele tem uma visão específica dele, porque é um livro acadêmico, é a mentalidade dele, a construção acadêmica dele, ele colocou no livro. É diferente de livro para concurso, que o livro para concurso vai dizer, a banca tal pensa assim, a banca tal pensa assim, entendeu? Por isso que é melhor ler livro de concurso. Então, deixei destacado aqui, deixa eu salvar logo isso. Outra vez eu perdi. Vamos lá, questão 52. CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017, adaptada. É vedada a candidatura ao cargo de governador a cidadão naturalizado brasileiro, por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato? Não, governador não é um cargo de privativo para brasileiro nato. Nem, tem até um governador, sabia? Acho que é o governador de Mato Grosso. É estrangeiro? Mato Grosso, Tocantins, agora eu não me lembro, mas é estrangeiro. Eu acho que ele é colombiano. Ou eu acho que ele é colombiano ou boliviano. Ele, na verdade, hoje ele já é naturalizado, mas o pai e a mãe dele vieram para cá. E ele se criou lá em Mato Grosso. Não sei se Mato Grosso ou Tocantins, mas até hoje ele tem o sotaque, né? Mas mora desde a adolescência, desde a criança. Não sei muita história dele, mas é um governador que é estrangeiro. Lógico que ele já se naturalizou, já tem muito tempo morando no Brasil, mas ele não é nato. Agora não me esqueci, não sei se é colombiano ou boliviano. Eu vi uma vez como é que fala, um videozinho dele, eu falei, cara, é muito estranho esse sotaque dele. Eu fui consultar, eu falei, sabia que esse cara não é brasileiro. Você percebe no sotaque, né, do português. Entendi. CESP, Delegado de Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que for registrado em repartição brasileira competente, ou que venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Certo. Correto, né? Como aqui é a letra da lei, né? Repetiu tudinho. Segundo o artigo 12, inciso 1, a linha C, são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venha residir na República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Deixa eu marcar aqui. Gosto dessa corzinha verde. 54. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. Com base nas normas constitucionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta acerca do direito de nacionalidade. Vamos lá, item. Vamos lá, vamos tentar matar, vamos tentar ver os erros. Vai lá. Como se fossem questões isoladas, vai dizendo sim ou não, certo?
Com base nas normas constitucionais que versam direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta acerca do direito de nacionalidade. Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade. Essa eu acho que é adquirida? Você que tem que responder. Não, então, vamos lá. Não, é sim ou não, tem que responder, senão vai Sim, demorar muito. Não, sim ou não, está certo ou está errado? Quer dizer, sim ou não, eu estou falando, está certo ou está errado? Aí tá certo. o tema, para mim está errado, mas tudo bem, você disse que está certo. Esse aqui é potestativo. Quando você opta, é potestativo, não? Entendi. É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres na Constituição. Errado. Errado. Não, essa parte final está errada aqui. Salvo os que estão na Constituição, na verdade. Sim. A perda da nacionalidade brasileira em razão do reconhecimento de outra nacionalidade originária não se dá automaticamente. Se dá automaticamente. A perda da nacionalidade brasileira em razão de reconhecimento de outra nacionalidade originária. Mas se for nacionalidade originária, tá errado. Você não vai perder, mas tudo bem, deixa aí. Tanto a nacionalidade primária quanto a nacionalidade secundária depende de vontade do indivíduo, que tem liberdade de aceitar ou não o vínculo jurídico positivo que liga ao Estado brasileiro. Não, né? Para mim está errado, para mim. Porque a nacionalidade primária é que, tipo assim, o fato de você nascer no Brasil, você já é brasileiro por causa do jus soli. Depende de você dizer alguma coisa para o Brasil? Não. Você nasceu aqui. A secundária, sim. A secundária seria a naturalização. Você precisa ter esse caráter de aceitar ou não aceitar, entendeu? De você vir aqui, vir morar, querer ser, entendeu? Na determinação da nacionalidade primária, no Brasil, se adota a primazia do jus soli, vínculo de territorialidade, mas também se admite o jus matrimoniale, vínculo casamento, e jus sanguinis, vínculo de sangue. Sim, mas o Matrimoniale, não. não. O fato de eu casar com uma brasileira, não viro brasileiro naturalizado. Alguns países têm isso aqui, Estados Unidos. Na Espanha, meu cunhado está na Espanha. Ele virou espanhol baseado no jus matrimoniale. Se casou com uma espanhola. Então ficou essa aqui. Por mais que eu esteja meio... Eu achei que era essa primeira mesmo, eu estava... Que a perda da nacionalidade brasileira em razão do reconhecimento de outra nacionalidade originária não se dá automaticamente. E aí? A perda da nacionalidade brasileira em reconhecimento de outra nacionalidade originária não se dá automaticamente. Não, acho que não. Acho que não se dá automaticamente, não. Vamos ler. Eu ficaria a letra C. Vamos lá. Letra A errada. Letra A errada. Por quê? Na hipótese descrita pelo assertivo, estamos diante da nacionalidade originária. Segundo o artigo 12, inciso A, linha 6, brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, opte qualquer tempo depois de generalidade pela nacionalidade. Isso aqui é potestativa, não é originária. Eles não nasceram no Brasil. Originário nasceu no Brasil, justo. Aqui está falando o quê? Nacionalidade adquirida. Ah, tá, entendi. É porque está pegando outro conceito, foi mal. Você tem a nacionalidade originária e adquirida. A nacionalidade originária é por causa de jus sanguíneo e jus soli, ok. Adquirida é o naturalizado. Potestativa é uma outra classificação. É uma comparação entre a originária, né, a adquirida e a que você opta. É porque está vendo outra, mas mesmo assim está errado. Entendi a explicação dele. Letra B. A lei não pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. No entanto, admite que a Constituição estabeleça tais distinções. Isso aqui a gente matou, né? Letra C, correta. A perda da nacionalidade brasileira poderá ocorrer nas hipóteses previstas do artigo 12, parágrafo 4º da CF. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo
reconhecimento da originária, na imposição de naturalização pela norma estrangeira, brasileiro residente em território em estado estrangeiro com condição para permanecer no território para existir litígio. Observe que na hipótese de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, não haverá perda da nacionalidade, então não é automático. Então, essa aqui mesmo, ele está falando que não é. Deixa eu botar aqui. O que ele quer dizer quando diz assim, a perda, o reconhecimento de outra nacionalidade originária? É que a pessoa, no caso que o país reconheceu, não, você vai ter que ser daqui, originalmente daqui, mas não vai perder o daí. Originária seria o caso que você não precisa fazer nada. Por exemplo, eu nasci no Brasil, sou de pai e mãe estrangeiro. Eu preciso fazer alguma coisa para ser brasileiro? Não. Então, é originário. Só basta nascer. Então, é originário, é de origem. Você já nasceu, já é originário. Originária. Nasci de pai e mãe brasileiro que estavam trabalhando lá no exterior. Preciso fazer alguma coisa? Não. É originário. Entendeu? Agora, meu pai e minha mãe não estavam trabalhando lá. Eu nasci lá. O que é que vai ocorrer? Eu tenho que optar para ser brasileiro. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Já se torna potestativo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que levar meu filho na repartição brasileira, entendeu? Entendeu? Se eu tiver serviço, eu não preciso nada disso. Eu estou a serviço do Brasil. Ele já é brasileiro. Porque eu estou a serviço do Brasil, então não precisa fazer nada. Agora, quando a própria Constituição diz, não, ou você leva o cara na repartição brasileira, ou quando ele vier morar aqui, você já viu que já tem alguma, né, alguma necessidade de alguma coisa, e você já se torna, é também originário, né, mas é uma outra situação, poderia classificar como potestativo. Letra D, a nacionalidade secundária derivada é aquela que depende da vontade do indivíduo, né? A nacionalidade primária originária é aquela que decorre do nascimento, que é isso que a gente está discutindo. A letra E. No Brasil, adota-se a primazia do jus soli, que é nascido aqui, juntamente com o jus sanguinis. Não se admite atribuir sua nacionalidade pelo critério jus matrimoniale. Né? Você só casar, você não vira brasileiro, casar com uma brasileira. Uma CESP, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 2016, acerca do tratamento da nacionalidade brasileira na Constituição Federal, assinale a opção correta. Vamos lá, então, quer os erros. Vou ler, você vai dizendo onde está o erro. Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei. É errado porque tem os cargos privativos, né, que são as exceções. Eles são realmente iguais, mas no tocante a alguns cargos previstos na Constituição, há essa distinção. Ok. Os filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização desde que façam antes da maioridade civil? Não. Não. Tem que ser após a maioridade. E não é naturalização, né? Hã? E não é naturalização, né? Vai estar requerendo vai ser a optando. naturalização, mas seria naturalização. Ele vai estar optando pela nacionalidade, não vai ser naturalizado, vai ser nacional daqui. Entendi, tem uma diferenciação mesmo, né? Também. Vamos continuar lendo aqui. É permitida a extradição de brasileiros naturalizados, respeitadas as condições da Constituição? Certo. Certo, certo. São considerados brasileiros natos apenas os nascidos em solo nacional? Isso é apenas aqui matou. O juiz solis e o juiz sanguíneos. Aqui está errado. A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade, caso haja reciprocidade em favor dos estrangeiros? Não, né? Não. Tem que nem a naturalização, né? Quase nacional. Quase nacional. Então, correto é esse aqui. Esse aqui não é naturalização, o cara está optando pela nacionalidade. A naturalização se ele fosse estrangeiro. Ele é filho de pai brasileiros. Então, marcar essa aqui. Letra C. 2 vezes letra C. Tiver na dúvida, chuta C. Por isso que pessoal mesmo. Se tiver dúvida, chuta C. Vamos lá, letra A. Aqui, ó.
Errada. Não há equiparação entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados para todos os efeitos. A Carta Magna pode fazer distinções entre eles. Apenas como exemplo, serve definir que alguns cargos são prerrogativo brasileiro nato. Letra B. Errados. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira podem ser brasileiros natos, caso preencha requisitos previstos no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Letra C. Correta. A CF admite a extradição de brasileiro naturalizado em duas condições: crime comum praticado antes da naturalização e inciso 2. Comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Por outro lado, a extradição de brasileiro nato é proibida. Letra D, são considerados brasileiros natos apenas de nascido solo nacional? Errada, né? Errado. Há várias hipóteses de atribuição de nacionalidade originária, as quais são elencadas no artigo 2, inciso 1, que é o que? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, optem a qualquer tempo, desde que atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. E que são os nascidos na República ainda que de pais estrangeiros, tá? Isso aqui é o jus soli, jus sanguíneo, potestativo, mas também jus sanguíneo. Vamos lá, letra E, a reciprocidade, né? A E está errada. Os portugueses imperados não são brasileiros naturalizados. Eles continuam sendo estrangeiros, mas recebem tratamento equivalente aos de brasileiros naturalizados. Questão 56, faltando mais duas aí para a gente. Vamos lá. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Que esteja. Peraí, vamos lá. Para que o filho de um casal brasileiro nascido no estrangeiro. Vai comentando aí, que eu já vou botar aqui. Nascido em país estrangeiro, seja considerado brasileiro nato, ambos, não, tem que ser só um, não precisa ser ambos. Segundo o artigo 12... De pai ou mãe brasileira pai a serviço do seu país. Ele botou ou, é uma alternativa. Segundo o artigo 12, a linha a inciso 1, né? A linha B, Constituição Federal de 88, são brasileiros natos e nascidos no estrangeiro, de praia brasileiro, ou, esse ou aqui significa um ou outro, né? Ou mãe brasileira, desde qualquer um deles, tem aqui a especificação, desde qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, se basta apenas um dos pais esteja a serviço da República Federativa do Brasil para que o filho seja considerado nato. CESP, Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Será considerado brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que for registrado em repartição competente ou que venha residir no Brasil, opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Nem precisa nem comentar. Ele letra da lei, né? Copiou e colou a letra da lei aqui. A letra da Constituição. 58. Adotou-se como regra o critério sanguíneo para a definição da nacionalidade brasileira? Solis. Juiz solis, né? Juiz solis. Juiz solis nós como usamos principal. Também a juiz sanguíneo também, né? O primeiro inciso, a primeira linha é juiz solis. Estrangeiro, ainda que de pais estrangeiros, né? Nascido, esse aqui. Cadê? Volta aqui, ó. Esse aqui, juiz solis. Aqui, o primeiro, nascidos no Brasil. Essa é a regra. Ainda que de pais estrangeiros. Os nascidos nos estrangeiros, de pai e mãe brasileira, juiz sanguíneo. Aqui é juiz sanguíneo também. Então, o primeiro é juiz solis. Vamos ver a 60 logo. Então, vamos lá. 59. Considera-se brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição competente, desde que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que seus pais não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Certo, né? Peraí, considera-se brasileiro nato, certo, né? Certo. Segundo o artigo 12, inciso 1, a linha C, são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vamos lá, CESP, Tribunal Regional da Primeira Região, 2015. Os cargos de Ministro de Estado da Defesa e de Ministro das Relações Exteriores, entre outros, são
privativos de brasileiros natos? Relações exteriores, não. Só Estado de Defesa, É estranho, né? presidente. Relações exteriores, não sei, Pois mas é, eu fiquei aqui, ó, pensando aqui, rapaz, deveria ser mesmo, mas tudo bem. não é privativo brasileiro nato, para ser ocupado por brasileiro naturalizado. Meio estranho isso aqui, né? Poderia mudar Esse a aí condição. é. Poderia fazer mas não sei, porque entende-se que, de repente, o cara que vai ser em geral, né, pode pegar um diplomata, e para ser diplomata tem que ser brasileiro nato, né? Nem sempre, mas em geral, vamos deixar da 61 em diante, 28 questões para o próximo vídeo.